claro que eu vou com o quadro O Assunto Vamos falar de trânsito aqui na capital. O Assunto recebe, inclusive, o secretário de Trânsito aqui da capital do estado de Rondônia, Anderson Pereira. Satisfação recebê-lo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde, Adilson, toda a equipe aqui da TV, todos que estão nos assistindo. Estamos aqui à disposição para os questionamentos, as dúvidas que a população tem quanto ao trânsito, os trabalhos que têm sido feitos, entrega de ônibus, sinalização de toda a cidade de Porto Velho, entre outras ações, a ação que a gente está desenvolvendo agora no Porto Velho Shopping, com a nossa equipe, com a emissão de carteirinhas e também trabalho educativo, para que as pessoas se conscientizem do respeito do espaço, do idoso e do PCD. O importante é ter essas ações preventivas, né, secretário? Que é você agir antes que aconteça o problema, né? Agir na causa ali, na ação imediata. Entrega de ônibus, são 50 ônibus, isso vai mudar radicalmente a oferta para o consumidor final, para o público que precisa. Tinha muitas reclamações do baixo número de ônibus, a demora para passar nas paradas. Foi reestruturado também esse cronograma? Então, sim, no final do ano a gente fez um incremento na frota de 24 ônibus e agora, no início do ano, o prefeito Wildon Chaves entregou 50 novos ônibus 2024, colocando a gente no ranking de uma das frotas mais novas do Brasil, porque a gente só tem ônibus 2023, 2022 e 2024. Então, assim, colocou com ônibus zero quilômetro. E no final do ano, para o início desse ano, nós fizemos alguns incrementos na frota. Por exemplo, a gente ativou o Interbairros, o Grande Circular A e B, reforçamos algumas linhas, criamos a linha Cristal da Calama via Planalto, reforçamos a linha do Nova Esperança, entre outras, melhorando a frequência para os usuários. Esses 50 ônibus novos, eles entram como substituição de ônibus. Então, a gente vai ficar aí em Porto Velho com 120 ônibus ao todo, sendo que 11 desses são reserva para substituir se um ônibus quebrar. São 109 que na linha constantemente, então. Exatamente, 109 roda constantemente. O que a gente também está fazendo, e é uma determinação do prefeito Wildon Chaves, naquelas linhas que elas está com pouco usuário, a gente fazer um remanejamento para atender as linhas que tem mais usuário, como, por exemplo, o Bairro Novo, que o ônibus, a população tem reclamado que está superlotado, entre outras linhas que a gente vai estar estudando para fazer esse remanejamento. E com muito asfalto que aconteceu em Porto Velho, a gente tem opções de rotas novas, inclusive para atender melhor e aproximar o transporte coletivo da população. Então, esse é um estudo que a gente vem fazendo. Com essa frota de 120 ônibus, a gente consegue trabalhar isso dentro da secretaria e atendendo bem melhor a população. Tá fácil hoje comunicar com a secretaria, ou secretaria, se tratando justamente dessas necessidades que a população tem, de locais que estão menos assistidos. Tem também, parece que um sistema online, a funcionalidade dele está sendo realmente eficiente? Sim, a população encaminha as suas reclamações através do próprio Instagram da Centran, do nosso 0800, que é o WhatsApp, através da empresa Com também. Tem um aplicativo que o cidadão ele acompanha a rota do ônibus, ele sabe o tempo de chegada por esse aplicativo. A Recarga Pen, que foi uma das questões que a empresa também ela colocou à disposição da população de Porto Velho, que tinha uma dificuldade de recarregar nos pontos de recarga por conta da quantidade de pessoas. Então, o senhor está falando é para recarregar o Vale da transporte? Recarregar o Vale e ter o direito de concorrer ali à passagem de R$ 4,50, que é a tarifa social. E aí tem pessoas perguntando, mas esses ônibus novos também vão aumentar a tarifa? Por hora não, né? Existe um pedido da empresa de aumento de tarifa, o ano passado não teve. A gente tem uma das tarifas mais baratas do Brasil. O município continua subsidiando uma parte desse transporte. Sim, por isso que nós temos esse valor ainda mais acessível comparado a outras regiões. Acessível não é, secretário, mas assim, comparado a outras regiões e pelo custo de manutenção das frotas, a gente ainda tem um transporte relativamente acessível. Sim, com a tarifa de R$ 4,50, uma das mais baratas do Brasil. O subsídio que dá a sustentação para manter esse preço, porque senão a passagem já estava mais de R$ 8,00. Então, seria socialmente falando inviável. Aquele grande desafio que tinha no início do mandato do prefeito Wildon Chaves, de resgatar o passageiro, vem dando resultado? Hoje nós estamos com média de quantos passageiros? Sim, tem dado resultado sim, ainda mais a melhoria da frequência. Hoje a gente está numa média, mês de março vai fechar, é o pico, né? Mas, por exemplo, mês de fevereiro a gente fechou com quase 900 mil
passageiro. E desses 900 mil, a gente tem aí uns 40%, dá quase 400 mil, que é gratuidade por lei, idosos, estudantes, que é o transporte, que é o único transporte que eu posso falar do mundo que carrega pessoas de forma gratuita. Só tem um aumento considerável de passageiro porque o serviço está sendo entregue com uma determinada qualidade. Com a qualidade... Senão a gente voltaria àqueles patamares de antigamente que não tinha 10 mil passageiros, né, por mês. Exatamente. Que era uma realidade e nenhuma empresa queria participar de uma licitação como essa porque não teria condições de manter. Exatamente. Mas vamos avançar porque a gente tem outros pontos para tocar aqui, secretário. A gente passa por um momento de revitalização de muita malha, né, asfáltica aqui, né? Nossa malha urbana tem passado, graças a Deus, por uma evolução muito grande. Só que a gente tem observado também que, paralelo a isso, não está dando para acompanhar ou faz parte do programa mesmo a sinalização dessas vias já recuperadas, secretário? Então, na verdade, eu entrei na secretaria no ano passado, estou um pouco mais de um ano na secretaria. Nós tínhamos uma empresa daqui que a gente emitia as ordens e a empresa não tinha estrutura de execução. Então, a gente conseguiu desclassificar essa empresa através de um processo administrativo e fizemos uma nova licitação. E agora a gente conseguiu. Entrou uma empresa nova, a Sinali, uma empresa que veio do Espírito Santo, já faz Brasília, faz grandes centros, com uma estrutura muito grande. Para você ter uma ideia, em menos de um mês que a gente emitiu as ordens de serviço, ela já sinalizou mais de 6 bairros. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, ela entrou no bairro Mato Grosso e ali no Santa Bárbara. Há o déficit, mas então esse cronograma deve ser compensado nos próximos meses aí, deve se equacionar então? Sim, há um déficit muito grande. A gente não conseguia acompanhar a CEMOB na questão do recapeamento e do asfalto. É mais fácil asfaltar do que sinalizar, né? Mas é justamente a prestação de serviço que não era à altura. É porque o asfalto, ele não representa, o valor do custo do asfalto não representa 1% do valor da pintura. E a gente estava patinando com isso. Então a gente estava caminhando e a sinalização patinando. Ficando para trás. Mas agora está sendo equacionado. E agora a gente está equacionando, né? Em menos de um mês, com um período chuvoso, a gente conseguiu fazer aí bairro Corte Silva, Areal, Rio Madeira, Estrada de Santo Antônio, Avenida Calama, e estamos entrando aqui Nova Porto Velho, Lagoa, Embratel. Então foram os bairros que a gente conseguiu fazer o trabalho de sinalização, um trabalho de qualidade. A gente fez a licitação para um componente que ele seca a tinta muito rápido para a nossa região que é muito chuvosa, e até alguns motoristas que às vezes não respeita a sinalização provisória do local, passa por cima da tinta fresca. E esse material tem nos ajudado, porque em menos de 5 minutos a tinta seca e a gente já libera a via. Então a gente está conseguindo bater essas metas e vamos aí até, no mais tardar no meio do ano, toda a cidade vai estar sinalizada, e o centro também de Porto Velho, os bairros centros, todos revitalizados também. O fortalecimento da sinalização, ele traz segurança viária. O que a gente pede dos condutores é o respeito à sinalização dos locais, porque a grande maioria dos acidentes, dos índices grandes, dos pontos quentes na cidade, são locais sinalizados. São vias sinalizadas. É uma triste realidade. Eu sempre observo isso e parece que não é levado em consideração. Investimentos em tecnologias também para a fluidez do trânsito e segurança do trânsito vêm sendo feitos. Nós falamos de semáforos, de câmeras. Eu queria saber essas tecnologias, o que está sendo implementado, o que já está disponível, a partir de quando que teremos na plenitude, o que significa isso para a sociedade? Então, a gente tem feito algumas sinalizações eletrônicas em Porto Velho, a Avenida Calama, agora Rio de Janeiro vai receber, a Avenida Raimundo Cantuário vai receber. Sinalização eletrônica? Essa sinalização é controles por radares, né, de velocidade da via. A gente tem uma incidência muito grande de alta velocidade. Às vezes o condutor está até certo na hora do acidente, mas ele acaba se tornando errado porque ele bateu em alta velocidade. A via é 60, ele estava a 120. É um exemplo. É porque um erro não justifica o outro, né? Um erro não justifica o outro. A gente também está investindo agora com um convênio com o Detran, que também trata-se de uma meta nacional de redução de acidentes nas capitais, e a gente está no topo desses índices, que é muito triste essa realidade. A gente está executando agora a implantação em 16 cruzamentos na capital de alto índice de acidente com mortes. Há também o sistema eletrônico de monitoramento, através de câmeras, que vai aferir velocidade da via, do cruzamento, que a grande maioria é 40 por hora, e também se o cidadão furar o semáforo ou parar na faixa de pedestre. Previsão de plenitude de funcionalidade dessas tecnologias? Algumas já estão funcionando. A de monitoramento, por exemplo, a lombada da Calama já está em funcionamento.
A da Rio de Janeiro está em implantação, como também a da Raimundo Cantuária. Agora, a dos cruzamentos, a gente ainda tem mais, eu acho que uns 60 dias. São sinalizações com claras indicações do uso das mesmas? Sim, sim. A legislação até proíbe fazer algo escondido. Às vezes a população vê algumas câmeras espalhadas pela cidade, essas câmeras não é da Centram, é da SESDEC, é uma câmera de segurança pública, né, para outras finalidades. Pode ser usado para o trânsito? Pode, através de um convênio, e aí vai haver a sinalização de trânsito no local. Mas todos os cruzamentos que serão monitorados também terão a sua sinalização. Uma outra dúvida que a população tem é quanto aos horários, porque tem gente furando o semáforo na madrugada. O CTB é taxativo e muito claro, o Código de Trânsito Brasileiro. Em nenhum horário a gente pode furar o semáforo, nenhum horário, a não ser que o semáforo está intermitente no piscante. Isso dá uma segurança de furo desde que você reduza a velocidade. Então, uma das questões que nós falamos... Esses mais inteligentes, eles entendem isso porque acaba sendo um risco para o cidadão também quando você para em um sinal 2, 3 da manhã e não tem trânsito nenhum. Não, eles... É uma situação meio complicada. Não entende isso. O que nós estamos fazendo na Centram, quando esse sistema estiver em operação, em alguns pontos considerados frios, a gente deixar intermitente e controlar a velocidade. Porque, por exemplo... Porque senão acaba deixando o cidadão também muito vulnerável. Sim, aquele jovem que faleceu do Exército Militar, que furou o semáforo verde, 4 horas da manhã, e veio um outro veículo, os dois estavam em alta velocidade, né? E ele, por 10 segundos, perdeu a vida. Porque se ele espera 10 segundos, o semáforo estava aberto, né? E talvez o outro poderia furar também, pela velocidade que o outro veio e colidiu. Então, inclusive, as imagens estão aparecendo aí na câmera. Esse ponto é um dos pontos que serão monitorados e é um ponto quente. E esse eu já posso dizer de antemão que ele não vai ficar intermitente na madrugada. Até porque ele tem risco 24 horas. E trata-se também de uma rodovia federal, ali passa carretas, então o alto índice. Agora, outros pontos que a gente identifica como risco de segurança pública poderá, não é que vai ficar, poderá ficar intermitente. Mas a priori... do bom senso vai ser aplicada. Vai ser aplicada. Só não vamos abrir mão do quê? Da velocidade. A velocidade da via tem que ser respeitada. Se você chega no cruzamento na madrugada, o semáforo está intermitente, reduz a velocidade, dê uma olhada para o lado e passa. Agora você vem sem olhar. É uma roleta russa. A preferência é para a vida. Exatamente. Secretário, eu tenho recebido algumas reivindicações acerca de ciclofaixas para bike. A Raimundo Cantuária tinha ou tem ainda, eu não sei, como é que está sendo também um programa para ampliar ainda mais esse espaço? Porque esse é um número de usuários que vem crescendo a cada dia mais, o uso da bicicleta. Então, na gestão do prefeito Dom Chaves, desde 2017, a gente quase triplicou a malha de ciclofaixas em Porto Velho. E agora a gente está com projetos para fazer mais. Inclusive, agora um projeto que a CEMU está fechando ali na Rafael Voz e Silva. Buenos Aires aqui também, a gente está fazendo um trabalho para tornar ela só um sentido, que é sentido Avenida Tiradentes, e ali também ter uma ciclofaixa ligando a Zona Sul até a ciclofaixa que já tem nas proximidades ali da Avenida Tiradentes. Então a gente já está trabalhando para aumentar essa... ampliar e para fazer valer as que já existem. Exatamente, porque a gente precisa ter ciclofaixas que ligam um lugar a algum lugar. Não adianta fazer uma ciclofaixa sem sentido. Por exemplo, a da Raimundo Cantuário tem até um sentido de vir da Zona Leste, mas a partir dali, quando chega na Jorge Teixeira, ela liga para onde? Para lugar nenhum. Então você acaba entrando num trânsito arriscado, né? Então a gente está trabalhando para fazer ciclofaixas que liguem um ponto da cidade a outro, que ligue, por exemplo, a Zona Sul ao espaço alternativo, a Zona Leste ao espaço alternativo. Ela tem que ter continuidade, ela tem que ter um ponto de partida, o desenvolvimento e chegarem a um ponto específico de comum convívio. Exatamente. Tem que justificar. Secretário, eu preciso encerrar a entrevista, mas eu preciso questionar sobre essa questão. 1h10, esse acidente que lamentavelmente aconteceu hoje pela manhã. Neto, se você conseguir recuperar para nós a imagem daquela carreta que aparentemente, o que tudo indica, ela acabou fechando o motociclista. Isso aí foi em qual avenida? Qual que é a avenida? Que eu sou péssimo de endereço. Pela avenida ali é a Jorge Teixeira. É Jorge Teixeira, Neto? Costa e Silva? Enfim, a gente vai descobrir qual que é a avenida. A gente só queria saber, secretário, qual é a política que pode ser implementada para a gente acabar definitivamente com o trânsito desses veículos pesados nessas vias
que é de completo uso mais urbano para veículos de passeio, pessoas que se locomovem durante o dia para trabalhar, para qualquer outro tipo de atividade. A gente vê que houve uma imprudência de trânsito, mas por outro lado também o tamanho do veículo acaba não permitindo uma visibilidade 100%. Sim. Então é uma fatalidade que acaba ocorrendo, né, secretário? Então, existe uma medida paliativa que a gente está discutindo com o DENIT, por se tratar de rodovias federais, tanto a Jorge Teixeira quanto a Imigrantes, né? A gente já teve a primeira rodada de reuniões com o DENIT e as empresas Maggi, Bertolini, as empresas grandes de Porto Graneleiro dentro da cidade de Porto Velho. A ideia é a gente limitar horários, mas seria só no horário de pico, né, para essas carretas não entrar na cidade naqueles horários que pressionam o trânsito. Carretas em vias não federais dentro do município. Tem nas não federais, mas nas rodovias federais, como não é a nossa competência, a gente está alinhando uma portaria com o DENIT. É a conclusão do anel viário que nunca sai do previsto. Na próxima sexta-feira, passando essa, a gente vai ter uma reunião com o DENIT. Já existe um recurso disponível do governo federal para transformar Jorge Teixeira com a Imigrantes ali numa expresso, uma rodovia expressa. E como é que se daria esse projeto? E seria construído nos cruzamentos elevados, para as carretas, por exemplo, passar por baixo, os carros por cima, e tiraria todos os semáforos. Então isso melhoraria muito o trânsito. E ali na Imigrantes com a Jorge Teixeira, a construção de um viaduto. Esse recurso já está disponível, o diretor do André, agora há pouco estava falando via WhatsApp comigo, e na sexta-feira que vem eu vou estar sentando com a equipe de engenharia do DENIT, junto com a minha equipe de engenharia, para a gente finalizar os últimos detalhes desse projeto. Perfeito. O Band Cidade antecipando para você, o secretário assumindo aqui para todos nós que há um projeto para tornar a Jorge Teixeira uma via expressa, dando mais segurança e fluidez no trânsito, consequentemente. Exatamente. Vai abordar mais sobre esse assunto. Secretário, infelizmente eu tenho que encerrar. Agradeço pela vinda, parabéns pelo trabalho. Portas abertas sempre aqui para comunicar com o cidadão. Obrigado, Adilson. À disposição, e eu sei que o tempo é curto, mas a gente teria também o Arco Norte, que é um projeto que vai para a licitação também, que aí tira de fato as carretas daqui e elas vão passar por trás do bairro Nacional, mas é um projeto mais longo, mais demorado, mas são projetos que a gente precisa fazer. Se não fizer agora, não sai amanhã, é projetos a longo prazo. Perfeito, secretário, mais uma vez muito obrigado. Anderson Pereira, secretário da Centran aqui da capital do estado de Rondônia. O assunto é na tela da Band.